Você já fingiu ser alguém que não é só para ser aceito? Eu sei que você já fez isso. Eu também já fiz. Eu sempre gostei de animes de mistério, drama, com aquele leve toque de comédia romântica quando tudo está pesado demais, sabe? Mas assisti e li um pouco até a segunda temporada e um pouco da terceira. E nunca vi anime e personagem que te engana tão bem de uma forma tão verdadeira. E Yoshinoko me mostrou algo que nenhum outro anime me mostrou sobre isso, porque a história de Ai Hoshino não é sobre uma idol perfeita, é sobre uma mentira tão bem construída que nem ela mesma percebeu isso. E o mais assustador, talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Hoje, em Mentes Quebradas, eu vou te provar porque Ai Hoshino é uma das análises psicológicas mais profundas que eu já vi em anime. E porque o título Você Só É Amado Quando Mente pode estar destruindo você sem você perceber, então fica até o final, pois eu achei que a obra se tratava de um assunto e na verdade era outro completamente diferente. Então vamos lá. A Ai Hoshino não mentia porque queria enganar ninguém. 嘘が本当になるかもしれん。嘘が本当にその言葉を聞いてアイドルになることを決めた。 Ela mentia porque literalmente não sabia amar de verdade. E isso muda toda a mente dela. Pensa comigo, ela cresceu sem amor, sem estrutura, sem ninguém. もともと片親だったんだけど、小さい頃にお母さん窃盗で捕まっちゃって、その間施設に預けられて、でもお母さん釈放されても迎えに来てくれなかったんだ。まあいいんだけどね。殴られるより施設の方がマシだし、そう愛した記憶も愛された記憶もないんだ。 E quando finalmente alguém oferece uma chance para ela, ela percebe algo brutal. A verdade real de mim não é suficiente. Então ela faz o quê? Ela cria outra versão. Uma versão estratégica, que sorri sempre, uma versão que ama todo mundo, uma versão que nunca decepciona. いいじゃねえか。来いってけ、来いってけ。愛してるなんて言っていいの？ E funciona. As pessoas amam essa versão, aplaudem, idolatram, choram por ela, mas ninguém conhece ela de verdade. Agora me responde algo. Quantas pessoas você conhece que fazem exatamente isso? Quantas pessoas criam versões aceitáveis de si mesmas porque acreditam que a versão real não seria amada? Você já fez isso? Já fingiu gostar de algo para se encaixar? Já escondeu uma opinião para não ser rejeitado? Já sorriu quando queria gritar? Então você entende a psicologia de Ai, porque ela não é vilã. Ela é o espelho do comportamento humano e talvez o problema nem seja mentir. Talvez o problema seja que essa estratégia funciona. Agora entra o ponto mais perigoso da análise comportamental. Mentir para ser amado vicia psicologicamente, porque quando você recebe amor por algo que você criou, você começa a depender emocionalmente disso. E aí vem a pergunta que ninguém quer responder. Se eu parar de fingir, as pessoas ainda ficam? 人間っぽくないのに求めてるのはそっちじゃね？鏡見て研究して、無理。私は嘘でできてるし。 Pensa nisso, de verdade. Se você mostrar quem você realmente é, o amor continua ou ele era condicional o tempo todo? É aqui que a mente quebra, porque não é mais uma escolha, vira uma prisão na cabeça dela. Ai, não pode parar de ser idol perfeita, porque se ela parar, o que sobra? 子供はアイドルを続ける。つまりそれは。交流しない？アイドルは妄想だよ。嘘という魔法で輝く生き物。嘘はとびきりの愛なんだよ。子供の一人や二人隠し通してこそ一流のアイドル。嘘に嘘を重ねてどんなに辛いことがあってもステージの上で幸せそうに歌う楽しいお仕事。でも幸せってところだけは本当でいたいよね。みんな気づいてないけど私たちにも心と人生があるし、母親としての幸せとアイドルとしての幸せ、普通は片方かもしれないけどどっちも欲しい。星の愛は欲張りなんだ。 Você já percebeu como é fácil continuar sendo algo quando todo mundo espera isso de você? Quando você vira o engraçado, você precisa ser engraçado sempre. Quando você vira o forte, você não pode fraquejar.
Quando você vira o perfeito, você não pode errar. E cada vez que você tenta sair desse papel, as pessoas te puxam de volta. Você não é assim, você mudou. Cadê aquela pessoa que eu conhecia? Mas será que eles conheciam você de verdade? Ou só conheciam a versão performática que você deixou eles conhecerem? Ai viveu isso até o último segundo. Ela amava Aqua e Ruby, mas não sabia como demonstrar amor verdadeiro, porque ela nunca recebeu. Então ela fazia o que sabia fazer. Atuava. 母親になれば子供を愛せると思った。私はまだ子供たちに愛してるって言ったことがない。その言葉を口にした時、それが嘘だと気づいてしまったら、そう思うと怖いから。だから私は今日も嘘をつく。嘘が本当になることを信じて、その代償がいつか訪れるとしても。E isso é trágico do ponto de vista psicológico, porque o amor estava lá, mas a capacidade emocional de expressar, não. Chega um ponto que você não está mais fingindo, você virou aquilo e isso é assustador, porque agora não existe mais voltar. Se você não sabe mais quem você é, o que exatamente as pessoas estão amando? Ai morreu, protegendo uma mentira, literalmente. Ela foi esfaqueada por alguém que descobriu a verdade e mesmo morrendo, ela continuou atuando, continuou sorrindo, continuou sendo a idol perfeita até o último suspiro. 'Isso não é heroísmo, é tragédia psicológica, porque ela nunca teve a chance de ser amada por quem ela realmente era. Ela só foi amada pela performance estratégica. E você? Quantas vezes você já sentiu que as pessoas te amam, mas não te conhecem de verdade? Quantas vezes você já quis gritar, isso não sou eu, mas teve medo de perder o amor que recebe? Quantas vezes você já continuou fingindo porque parar seria desmoronar psicologicamente? Agora vamos ser diretos na análise final, tá? Qual é o preço, tanto mental quanto emocional, de tudo isso? Você é amado, mas nunca é conhecido. E existe algo mais solitário do que isso? A maior tragédia de Oshinoko não é morte, não é vingança. É viver uma vida inteira sem nunca ser você de verdade. Aqua sustenta a vingança como identidade psicológica. Ruby sustenta a idol como mecanismo de fuga emocional. E cada um deles paga o preço. Solidão disfarçada de sucesso. Você já sentiu isso? Já sentiu sozinho no meio de gente? Já recebeu elogios que não te tocaram porque você sabia que não eram para a versão real sua? Se sim, então você entende qual que é o preço mental e emocional disso. Bom, então vamos fazer uma reflexão rápida aqui. É o seguinte, gente, a gente fala muito sobre a questão da mentira, né? Usada para performar, para você manter uma imagem, para que você
seja aceito por um grupo, por alguém, seja romanticamente, amizade, família, entre muitos outros tipos de relacionamento. Enfim, a gente entende que isso realmente funciona, não vou mentir para vocês. É uma coisa que te ajuda, dependendo de onde você usa, como você usa. Só que ele cobra um preço de você tão grande, mas tão grande, que você perde a sua essência, você perde, talvez, até mesmo sua personalidade, dependendo do nível que você faz, né? Você perde você mesmo. Você perde você de você mesmo. Faz sentido pra vocês? Nossa, mas imagina também você chegar naquele nível onde você mesmo você não consegue distinguir quem é você, quem é o personagem que você inventou de ser e manter tudo isso em equilíbrio. E o complicado é que isso não afeta só você, afeta as outras pessoas ao redor de você. As pessoas podem se sentir enganadas e se afastar de você. Elas podem se afastar simplesmente porque não gosta da versão original, né? Pode ser muitas variáveis que pode estar acontecendo. Então, assim, é um campo minado que você está, entendendo? Um piso em falso que você tá, pode ser que ferre muito, talvez melhore se você usar esse tipo de ação pra saber quem é de verdade, mas raramente alguém quer fazer isso ou faz isso por autossabotagem. Porém, isso é assunto para outro vídeo. Então volta para a pergunta do começo. Você prefere ser amado ou ser conhecido? A Hiroshino morreu sem nunca ser conhecida de verdade. Ela foi amada por milhões, mas conhecida por ninguém. E talvez a maior mentira seja que você conta para si mesmo. Deixa nos comentários. Você já fingiu ser alguém que não é só para ser aceito? Esse vídeo mexeu com você de alguma forma? Conta aqui, eu vou ler todos. Esse foi Mentes Quebradas, aqui no O Xadrez Mental. E lembre-se, às vezes a peça mais frágil é a que você esconde de todo mundo, inclusive de você mesmo.